Oi, gente, sejam bem-vindos ao Frame a Frame, o podcast de curtas aqui da Rádio TV FAP. Eu sou a Rebeca Macedo, aluna de jornalismo, e esse aqui é um programa onde a gente recebe alunos e ex-alunos que produziram curtas aqui para a FAP. E hoje eu recebo Alice Pontual e a nossa ex-apresentadora, Clara Ferla, para falar um pouco sobre o curta Terceiro Tempo. Um prazer, meninas, receber vocês aqui. Obrigada por receber a gente. Muito bom estar aqui de volta. Sim, muito obrigada pelo convite. Tô muito feliz, né? Sim. Passando para lembrar que o curta está disponível no YouTube. E agora a gente vai ficar com um trechinho dele. Esse foi provavelmente o dia mais traumático do meu colegial. Que dia? Da bola. Era final de interclasse contra o terceiro B. Todos os moleques já tinham batido o pênalti. Só faltava eu. E eu bati tão bem que a bola tá lá, me encarando pela segunda vez. Esse foi o trecho do curta Terceiro Tempo que está disponível no YouTube. E agora a gente vai para a nossa entrevista com as nossas convidadas, Alice e Clara Ferla. Meninas, para começar, eu quero saber um pouco mais de vocês. Alice, você dirigiu o filme e Clara, você foi quem fez a montagem. Eu queria saber como vocês chegaram nessas funções. Tá, eu acho que eu começo, então. No terceiro semestre a gente faz um pitching, né, todo semestre quase a gente faz um pitching para ver quais projetos de filme vão passar pra gente fazer, e geralmente são pitchings de direção. E no nosso caso, no terceiro semestre, a gente tinha que escolher um roteiro de outra pessoa que tivesse passado em uma pré-banca, assim, e fazer um conceito e um projeto pra ele, e aí apresentar, e quem passasse, passou, e enfim, o filme é feito. E pra mim foi meio, complexo, porque eu fiquei até o último dia, eu fiz tudo no meio de última hora, assim, fiz o teaser com as minhas amigas, que me ajudaram muito, assim, prontamente, então foi muito bom, assim, mas eu fiquei montando o teaser até a tarde/noite do dia anterior, assim, e eu lembrava de ficar vendo o pitching das turmas anteriores e ficar, meu Deus, não vou apresentar, não vou, e aí, até o último momento eu lembro de falar pro nosso professor, não sei se eu vou, qualquer coisa risque meu nome da lista. Mas aí eu consegui minimamente ficar calma, porque eu fico muito nervosa apresentando, falando em público, assim. Mas aí eu apresentei, e aí deu certo. E aí virei diretora, e aí tava falando com a Clara. Não é que a gente tava falando, você tava passando no meio da Beverly, eu tava no crepe. Alice, alguém vai fazer a montagem do seu? Você já sabe quem vai fazer? Ela, não sei, acho que não entendeu. Posso fazer ela? Pode, não sei se você falou isso ia ver com alguém, não sei. Não tinha. Foi meio isso, assim, foi... E que bom que você fez o pitching no final. Eu fiquei feliz, eu fiquei feliz que ela quis participar, que ela veio até mim, porque eu tava, meu Deus, quem vai fazer cada função? E aí tinha... isso, você passa no pitching, aí depois, meu Deus, você tem que ficar procurando um monte de gente pra fazer a sua equipe, você fica amigos, só que aí às vezes seus amigos passam no pitching também, e você fica, gente, quem que vai fazer comigo esse trabalho? Mas aí foi muito bom, que aí a Clara topou, foi ótimo. Ai, que legal. Mas além de direção e montagem, vocês já tiveram em alguma outra função? Eu tô fazendo direção agora. Tô fazendo direção e direção de fotografia pro documentário do quinto semestre. Semestre passado eu fiz direção de arte e direção de fotografia pra 2 curtas. E... acho que é isso que eu já fiz. No segundo, você lembra? Fiz arte. No segundo eu fiz montagem. Uhum. Esse semestre eu tô fazendo montagem. E no semestre passado, no curta de quarto, eu fiz assistência de direção e de montagem agora também, do curta do semestre passado. Poxa, legal. Isso. E estilo do curta que a Clara fez fotografia do semestre passado. Então é muita experiência, né? São 5 semestres, vocês já passaram por algumas áreas. Esse tempo todo, ele já ajudou vocês a saberem, a decidirem que área vocês vão querer seguir? Não. Mano. Só confundiu mais, talvez. Sim. Eu não sei você, mas pra mim, cada semana eu tô não, eu quero fazer isso. Não, acho que eu quero fazer aquilo. Não, quero seguir a área acadêmica, quero virar professora. Sim. Não, vou trabalhar, vou ser produtora executiva, mano. Eu vou ter muito dinheiro, vou investir nos caras. Não, isso eu não tenho, da produção executiva. Também não. Mas da aula eu tenho muito. Carreira acadêmica eu acho muito legal. Roteiro eu gosto muito, montagem eu gosto. Direção eu acho legal também. Assistência de direção eu acho legal. Mixagem de som também eu comecei a ver. Então, assim, não sei.
Mas eu acho que é um problema bom. Gostar de mais coisa de mais do que coisa de menos, então... Mas não sei focar em nada agora não, honestamente. Bom, o curta ele é muito fofo e ele traz uma sensação de nostalgia muito gostosa quando a gente assiste ele. Principalmente pelos takes que mostram só, assim, os lugares da escola e tal. Eu queria saber se vocês também se sentiram nostálgicas durante a produção ou então depois que o curta ficou pronto. Eu acho que o primeiro e melhor, assim, elogio que eu recebi, assim, do filme, que eu lembro vividamente... Quer dizer, tirando no processo, né? Que, enfim, a gente teve muitas conversas na pós, principalmente surtos, mas também momentos bons. Mas eu lembro que foi uma amiga minha de outra sala. A gente nem era tão próxima assim ainda, mas ela chegou pra mim e falou justamente isso. Ela falou, nossa, nunca me senti... Tipo, não imaginava que eu ia me sentir tão nostálgica num filme, assim, da FAAP. E aí eu acho que isso me tocou completamente, porque tudo que eu pensei no conceito de direção e tudo que me moveu pra fazer esse filme foi uma nostalgia gigantesca da escola e das memórias que eu tive e não tive na escola, por causa que a gente não teve por causa da pandemia, afins. Que eu mudei de escola no ensino médio, então uma loucura, assim, do que eu poderia ter vivido na minha escola antiga versus o que eu vivi na minha escola nova, tendo pouco tempo lá. Então acho que eu vi que outras pessoas também sentiram essa nostalgia. Pra mim é muito especial, assim. Eu fico muito feliz. Mas eu não sei de você. Cara, então, eu acho interessante pensar isso, porque ao longo do processo era uma coisa que eu pensava. No começo eu achava muito nostálgico, até porque questão de produção. Eu lembro que eu fui falar com a minha diretora pra ver se dava pra gente filmar lá, assim. Então era todo um universo que, tipo, me remetia à escola. Mas acho que por não ser, tipo, experiências tão, tipo, específicas da minha escola, era muito interessante, tipo, ver uma coisa e não me relacionar diretamente, mas, tipo, pensar, cara, essa é a experiência nostálgica de outra pessoa. Sim. E, tipo, como a gente, tipo, pega isso e tenta traduzir pra um filme pra que outras pessoas consigam ter essa experiência também. Então eu achei muito legal também ouvir isso. Né? Assim, porque, nossa. Até porque o roteiro é de outra pessoa, né? Então pra mim também não é uma experiência que tem nada próximo que eu vivi, assim. Mas, enfim, interessante. E vocês se viram em algum momento refletidas em algum dos personagens ou em alguma situação que eles estavam vivendo no curta? Eu acho... fala você primeiro, então. A Clara tá querendo falar. A Clara tá querendo falar. Tá. Eu acho que nos personagens não tanto, mas eu acho que, já que não, voltando um pouco na questão anterior, já que não é uma situação que eu vivi muito, mas é uma situação que eu acho que é muito sonhável. Tipo, vou invadir a escola à noite com os meus amigos. Eu não vivi isso, não sei se alguém já viveu, provavelmente alguém já viveu. Mas tanto nas falas sobre festa junina e essas coisas assim, eu acho que eu lembrava muito, então eu me via mais nisso. E eu acho que é por isso que o espaço apareceu muito, porque eu me via mais em como eu ia representar esse espaço que de fato nas personagens, se faz algum sentido. Nossa, faz total, mano. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas faz. Tá bom. Então agora conta a sua, que você riu aí. É que eu acho que é isso. Eu acho que eu, pessoalmente, não... Eu tava pensando... Primeiro eu pensei, quem eram os personagens? Aí eu pensei... Henrique e Luana? Gente, até hoje eu confundo os nomes das pessoas e dos personagens. Péssimo. Eu pensei, bom, tem o Henrique, tem a Luana e tem a Bola. Talvez a Bola. Porque é que eu fiquei muito tempo montando aquela cena da bola. Nossa, que estresse absurdo. Foi tipo, mano, horas pra, tipo, entender o frame, assim. Literalmente frame a frame. Literalmente frame a frame. Então eu acho que se tem um personagem aí que eu consigo pensar mais é a Bola. O espaço e os objetos, é isso, basicamente. Boa. E vocês se inspiraram em algum diretor ou um montador pra fazer o curta? A minha primeira referência mais clara, mas aqui depois não acabou sendo isso, porque eu acho que... Ainda mais quando você tá começando assim, eu acho que... Quer dizer, o filme sempre toma uma vida depois, mas eu acho que quando você tá começando, você pega umas referências, mas depois ele vira uma coisa completamente diferente, porque você também... Você já não tem controle normalmente. Eu acho que ainda no começo, você não tem controle mesmo do que você quer fazer versus o que realmente vai ficar. Mas eu amo muito o Wong Kar-wai. É um diretor que, assim, pra mim... bastante dele mesmo. Acho que ele trabalha com a arte de um jeito muito legal e as luzes, assim, a iluminação, de uma coisa que não deixa de ser
que você acreditar que é realista, mas com umas cores mais diferentes. Então acho que a gente trouxe isso um pouco pro curta. E só que ele faz uns personagens um pouco, sei lá, excêntricos e ele trata o romance e o amor de uma forma muito peculiar, que eu acho que é muito sensível e muito bonita. Então acho que talvez também um pouco por causa disso, no roteiro original, o Henrique e a Luana são só amigos. Mas a maioria das pessoas que viu eles interagindo, também por causa da história dos atores, mas que é outra coisa, acharam que... Lembra disso? Nossa, Acharam, verdade. acharam que era um casal, ou que seria um casal depois, ou que se gostavam. Então acho que não ficou... Mas eles não se beijaram na festa junina? Não, o Correio Elegante... Não. Não. Pode inferir, mas acho que não. E... Então, acho que não ficou exatamente a referência do jeito que eu imaginava de ser a referência ao Wong Kar-wai, mas eu pensava muito nele. Eu lembro muito... Eu acho que é ali que ela trazia muitas referências muito legais e muito interessantes. E aí eu acho que eu acabava tentando, tipo, me basear um pouco, tipo, nas referências de direção pra ver como que era a montagem ali. Porque até pela coisa, tipo, da grade da FAP, a gente só vai ter aula de montagem agora no 5º semestre. Sim. Então, tipo, eu não tinha referência de montagem. Foi uma coisa de, tipo, faz um conceito de montagem. Eu tava, tipo, cara, que eu tenho que pôr no conceito de montagem? E aí foi um exercício muito legal de, tipo, tentar entender o que diferencia a montagem, tipo, de um filme pro outro, tipo, a duração dos planos, assim. Eu acho que foi um projeto que eu peguei pra entender, de fato, o que era, tipo, montar um filme, que não era só jogar todas as coisinhas e, tipo, jogar os planos. Os planos na ordem e pronto, né? Tipo, decupados e é isso, assim. Bom, eu queria que vocês contassem um pouco sobre o que é esse curta. Se vocês sabem dizer, apesar do roteiro não ser originalmente de vocês, de onde surgiu essa ideia? Da Catarina Scarpara. Assim, eu cheguei a falar um pouquinho com ela sobre quando eu decidi que eu queria fazer o projeto a partir do roteiro dela. Mas ela não me contou muito, honestamente. Eu sei que ela fez o roteiro com um amigo nosso em comum. A Catarina estudou na mesma escola que eu no ensino médio. Então, acho que também por isso que eu tive essa ligação de relacionar muito essa coisa do espaço da escola. E ela fez com um amigo nosso em comum, que é o Theo, que agora tá fazendo FAP também, inclusive. E eu lembro dela... E eles são muito amigos há muito tempo. Bem mais tempo do que eu conheço eles. Então, eu acho que era um pouco... Ela... Muito dessa vontade de fazer uma coisa estilo Dazed and Confused. Eu não sei o nome desse filme em português, porque ela chama de Dazed and Confused. Mas... que é um filme de ensino médio, assim. E de aventuras. É uma aventura à noite, eu acho, o último dia de aula, alguma coisa assim. Eu nunca vi também, confesso. Devia ter visto, mas não vi. Então, acho que veio meio disso e deles conversando sobre memórias, as possíveis memórias que poderiam ter acontecido, mas não aconteceram nesse tempo que a gente estudou na mesma escola. Então, acho que do roteiro é meio que isso que eu consigo dizer, assim. Então, esse foi um curta de 3º semestre, né? E eu sou de jornalismo, então eu queria que vocês explicassem um pouquinho sobre como que funciona, né, a produção desses curtas de 3º semestre. E eu queria saber também por que você escolheu esse roteiro pra produzir. Tá. Quer falar um pouquinho que eu já falei no outro? Tá, então eu vou falar um pouquinho da parte da produção, então. Eu acho que, assim, o projeto do 3º semestre, ele começa com o pitching. E aí a gente, a partir do que, tipo, uma pessoa... Não vou falar escolhida, mas não sei se esse é o melhor termo. Sim, Mas é uma questão. O pitching é uma questão por si só. Outra questão. A gente começa a montar a equipe e tal. E aí é o semestre que a gente tem uma aula de produção que ela é muito... voltada, tipo, pro nosso projeto. Então, a gente tem a oportunidade de, tipo, sentar com uma professora, tipo, o grupo inteiro, e falar como que tá indo. Tipo, questão de ator, questão de locação. Porque aí é, tipo, o primeiro, acho que o filme que a gente pega é, tipo, cara, mais estruturado. Assim, a gente não é só, tipo, gravar na casa de um amigo. É quando a galera começa, tipo, a gravar em bar, gravar, tipo, na rua, gravar em escola. Então tem toda essa coisa de, tipo, sair da nossa bolha, assim, que eu acho que é... Eu sinto que é um pouco quando começa o fazer cinema de forma
não Prática. tão... tipo, forma mais prática. Tipo, a gente escolhe um projeto que, tipo, a gente se identifica ou não, mas que a gente tem vontade de fazer pelo projeto, assim. Vira uma coisa um pouco mais burocrática, tanto no sentido bom quanto ruim, acho que também ao mesmo tempo. Tem total. seus lados positivos e negativos. Então tem um pouco peso maior que a gente chama de primeiro curta sério da FAP, né? Que no primeiro e no segundo, o que eu acho que não é correto. Eu também acho que não, Mas honestamente. assim, é meio que a visão que você tem, porque você tem agora todas essas regrinhas de como você tem que fazer, o que você tem que fazer as coisas, que é interessante saber, mas é difícil, né? Sim. Então, Mas é basicamente isso. E aí, do projeto, do porquê eu escolhi ele. Eu acho que é um pouco do que eu falei muito na pergunta da nostalgia, assim. Eu acho que eu tinha escrito um outro roteiro também que chegou a passar na pré-banca, mas nenhum pitching dele passou. Mas que era um roteiro, não era exatamente sobre nostalgia, mas era sobre questões tipo, de finitude, de luto. E só que de um jeito bem abstrato, assim. E aí eu acho que eu vi no roteiro da Catarina, meu Deus, da Cata, essa abstração, assim, também da nostalgia. E eu tava pensando, lendo os roteiros e pensando em qual roteiro eu podia realmente colocar alguma coisa. Porque eu não queria só fazer um roteiro, vou fazer um pitching desse roteiro e acabou. Eu falei, realmente, será que tem algum roteiro que eu consigo colocar alguma coisa que é minha e adicionar alguma coisa a esse roteiro? E aí, no da Cata, eu falei, nossa, eu acho que eu posso botar muita nostalgia nesse roteiro, que é uma coisa que... top coisas que eu mais penso na minha vida e sinto nostalgia. Então, eu falei, acho que com isso eu consigo trabalhar. Então, acho que veio disso a vontade. Como o título Terceiro Tempo se relaciona com a história e com os personagens? eu acho que aí a gente volta pra bola. Pode falar então você primeiro, por favor. Não, que eu acho que o filme, ele gira em torno, né, desses dois jovens do ensino médio que estão ali, né? Não, eles não são do ensino médio, eles já se formaram. Já se formaram. Falei bobagem. Mas eles voltam e eles têm ali, tipo, uma interação com uma bola, com um gol, que eu acho que remete muito a essa coisa de, tipo, de futebol. E aí o que eu acho que é interessante é como que a Cata conseguiu pegar essa coisa de, tipo, futebol e gol e bola, e esse primeiro tempo, segundo tempo do jogo de futebol. E essa coisa de nostalgia, de, tipo, cara, já se formou, é um tempo que já passou, tipo, é uma coisa meio que além do tempo. Então, é, tipo, além desses dois tempos não é nem o primeiro, nem o segundo tempo do jogo do interclasse, né, que eles falam no filme. É um terceiro tempo, essa possibilidade de volta. Um tempo que não é exatamente eles na escola, porque isso não tem mais, que nem não existe o terceiro tempo no futebol, mas seria como se fossem uns acréscimos, mas um curta chamado Acréscimos. Acho que não funcionava. Aí, é muito futebol. Acho que não funciona tanto. Aí o terceiro tempo fica mais poético. Mais poético. Eu gosto do terceiro tempo. Eu acho uma boa coisa. Boa decisão Uma da boa roteirista. decisão. Parabéns. Bom, logo no começo tem uma cena que me chamou a atenção, que foi que o Henrique, ele tava esperando a Luana encostado numa Kombi. Eu queria saber se, tipo, essa Kombi foi um ator contratado, ela tava lá e vocês falaram, encosta ali. Não, ela estava só parada na visita técnica anterior. Ela não estava, ela não ia sair. A gente tinha um dia só pra gravar. O ângulo era aquele, não tinha, era uma janela minúscula da onde a gente tava no prédio. No prédio não, na casa. Era uma casa de 2 andares, uma escola de teatro. E aí a gente tinha uma janelinha e a gente falou, gente, o ângulo é esse. Aí eu falei, deixa a Kombi, o que a gente vai fazer? Eu pedi pro cara tirar, nem sabia onde tava. Aí a gente fez um bônus da Kombi, eu achei que ficou legal. Mas foi um momento de crise, assim. Nossa, que a gente não tava gostando da Kombi. Tiveram muitas... Eu gostei da Kombi. Eu não sabia que a Kombi era um problema. Porque isso, tipo... Porque a gente tava... Eu tava de conte também, de continuidade. Então eu tava, tipo, acompanhando pra poder ficar mais fácil de montar depois. E... Nessa hora, tipo... Eu tava em cima da janelinha com, tipo... A diretora de foto que tava filmando. E você tava lá embaixo ou você tava lá em cima? Não, eu tava lá em cima ligando pra Babi, que tava lá embaixo, e a Babi tava dando os apontamentos. Foi tipo, podem vir, podem andar. E aí tava meio confuso. Pelo menos pra mim tava confuso, porque foi tipo... Foi uma das últimas coisas que a gente fez também, não foi? Não, acho que foi... Lá? Foi a última diária, mas foi o começo da última diária. Se eu não me engano. Não sei, eu já devia estar exausta, porque eu tava tipo... Não, tava todo mundo acabado.
Gravar à não noite. entendendo, assim. Gravar à noite foi osso. Ah, eu nem sabia que Essa a Kombi era um problema, eu descobri agora. E eu adorei aquela Kombi. Não, mas no fim eu adorei. Aqui no começo a gente queria uma coisa um pouco mais limpa, assim, só os dois meio num vazio. E aí Faz depois sentido. entrava outras coisas com a escola. Sim. Mas a Kombi entrou, a Kombi tava bonita, não tinha como tirar a Kombi. São essas coisas meio, tipo, que não... E se não gostaram tem da o que fazer, Kombi, né? se você gostou da Kombi, então tá ótimo. Eu achei interessante. Eu queria saber como foi o processo pra dividir tarefas na pré-produção, durante a produção e na pós-produção. Se teve alguma coisa, algum empecilho, algum perrengue nesse momento. Perrengue sempre tem. Tiveram. Sempre tem. Mas Perrengue... acho que foi, tipo, nada que impossibilitou ou que dificultou muito o filme, assim. o filme saiu, tá aí, né? Saiu, exato. Eu acho que na pré é um pouco mais fácil, porque é um pouco mais definido o que são as funções de cada um, né? Uhum. Na pós é um pouco mais complicado, de até que ponto a diretora acompanha a montagem, até que ponto deixa você sozinha, Mas até eu que ponto achei... som ajuda na montagem, entendeu? Aí eu acho que o Thiago. Aí na pós, eu acho que é um pouco mais difícil de separar as funções. Mas a gente se resolveu, né? eu acho que a gente... Foi muito isso, assim. A gente começou mais separado e aí a gente foi se juntando. Sim. Tanto é que eu lembro da gente, tipo, o dia que você foi na minha casa, assim, aí a gente ficou sentada Começando lá. a montar. Aí eu montei... A gente não discutia direito, né? A gente ficava, tá bom, é legal. Ficava uma coisa muito, deixa, tipo, tá bom. legal. Gosto disso, tipo, meio... Não sei você, mas na minha cabeça era um pouco, tipo, ninguém tava dando, tipo, a sua opinião de verdade, assim. E eu também tava muito, tipo... Como que eu monto essa coisa? Tipo, será que... O quanto que é pra isso ficar do jeito que eu imagino e o quanto que isso é pra ficar do jeito que é, tipo, que a direção imagina. Sim. E aí a gente foi, tipo, intercalando, assim. Eu acho que você foi uma das direções que eu gostei muito de trabalhar junto com montagem. Porque eu senti que eu fui, tipo, aprendendo a entender seu jeito. Eu espero que eu tenha entendido seu jeito Não, bem. você super entendeu, mas eu fiquei feliz de ouvir. Gostei. O roteiro original é da Catarina Scarparo. Eu queria saber se ela participou depois do roteiro, né? Se ela participou da produção ali, da pós-produção ou pré-produção em algum momento. Eu adoraria que ela tivesse participado, né? mas ela não podia. Porque eles não queriam que ninguém... Quer dizer, se eu fosse mudar alguma coisa muito grande do roteiro, em teoria eu teria que perguntar pra ela. Mas já que eu não mudei, não queriam que o roteirista tivesse muito envolvido pra não ficar uma coisa assim... o diretor faz um plano, faz alguma coisa de um jeito que o roteirista não imaginou, pra não dar algum BO, algum sentimento ruim. Então, é meio que ela não podia. Então, eu fiz algumas perguntas onde dava, mas de resto foi só a gente. Teve alguma cena que aconteceu de forma inesperada, que foi um acidente, e vocês falaram, ficou legal. Além da Kombi? A maior... A cena da bola caindo, né? Foi improviso. Que a gente foi... A cena tipo... Não, que o Henrique dá a cambalhota pra trás. Aquilo não estava planejado. Nossa, é verdade. Foi um plano que deu errado. Me pegou de surpresa também. Foi um plano que deu errado. E aí... Do nada. A gente tava conversando e os dois atores, eles são do teatro. Era o primeiro projeto audiovisual deles, assim. E aí eles gostam muito de improvisação, eles estão muito acostumados a fazer improvisação. Então, o máximo, depois de conhecer eles e conversar com eles, que eu podia deixar eles fazerem improvisação, eu deixei. Então, o último plano, a conversa deles no final, o plano estava planejado, mas o que foi realmente conversado, a gente discutiu um pouquinho antes, mas eu deixei eles livres. Por isso também que ficou um plano um pouco mais longo. E eu falei, não, deixa, pelo amor de Deus. E esse plano também, que aí deu errado. E eu falei assim, olha, como você, Brandão, como você reagiria a essa situação? E aí a gente ficou conversando por um tempo. Meu Deus. E aí eu falei, faz o que você quiser, o plano tá aberto, pode ser bem... E ele era muito animado, é muito animado, né? Então, expansivo, assim, ele tem uma energia muito, muito grande, assim, muito cativante. E aí ele só... Isso foi um take só. Ele só fez isso e a gente falou, tá bom. É verdade. Tava um pouco tempo, foi isso, acabou, obrigada. E aí a gente deixou. Tava bem corrido também o set. Tava bem corrido, eram poucas horas. Foi meio estressante, tinha assim. hora pra sair daqui também. Que a gente gravamos na FAP. Grande parte da... O segredo é na FAP. Eu reconheci a escadaria. Exato. Mas então, obrigada, Brandão, que salvou esse take. Ficou muito bom, viu? Então, como que foi a escolha desse elenco? Como
vocês chegaram nas pessoas? Vocês tinham uma visão para os personagens, como eles seriam? Eu não queria... Assim, eu a princípio não gostaria de ter uma visão pros personagens. E eu acho que eu não teria. Só que eu acabei tendo porque foram eles que ajudaram no teaser. Porque eu precisava de pessoas pra fazer um teaser. Nenhum dos meus amigos gosta muito de atuar, amigos próximos. E aí eu perguntei pra Babi, que é uma super amiga nossa, que fez arte no filme. E ela tinha acabado de se formar do Teatro Macunaíma, Escola Macunaíma. E o Brandão e a Isa, que são os 2 atores, eles fazem lá também. Eram de outra turma. E aí eles eram amigos dela, ela mandou mensagem pra eles toparam. E aí quando eu vi, eu adorei eles. Eles foram super gente boa, assim, a gente deu super bem. São muito queridos, mandam muito bem. E aí eles fizeram um teaser, foi maravilhoso fazer o teaser. A gente fez super rápido, com 1 milhão de problemas técnicos, mas eles em si estavam maravilhosos. E aí não tinha como depois eu falar, não quero vocês. Já era eles, então... E aí foi eles e foi ótimo. Uhum. Tem algum momento da escola que vocês viveram, assim, uma coisa mais interessante que vocês lembraram durante a produção do filme, que vocês gostariam de falar aqui? Cara, eu não sei porquê, eu acho que a fala que mais me marcou deles falando foi da festa junina. Uhum. Eu não sei o que tem, mas eu acho que talvez até por ser uma coisa que eles falam do passado, assim. Eu sempre imaginava, tipo, as festas juninas da minha escola. Eu Tipo, também. enquanto eu tava montando muito, tipo, o filme, quando a gente colocou no set, tipo, a gente colocou umas bandeirinhas, né, e tal. Eu acho que isso foi... Sei lá, eu olho pra esse filme, o que me vem à cabeça é a frase, tipo, festa junina. E o filme não tem nada a ver com festa junina. É. Mas eu tenho essa coisa, assim. Não, mas pra mim é igual. Sério? Exatamente a mesma coisa. Porque quando eu tava lendo o roteiro, eu amo festa junina, muito. E uma das coisas que eu mais fiquei chateada, eu lembro, de novo... Ai, que merda falar da pandemia de novo, mas... que quando começou a pandemia, a única coisa que eu pensava em 2020 era assim... Mas vai dar tempo de ter festa junina, né? Juro, Por favor. Não teve por inocência. 2 anos. E aí, quando eu li o roteiro, eu fiquei muito feliz que a Cata fez menção a isso. Porque pra mim... melhores momentos sempre da escola eram isso, assim. E a festa junina da escola que você estudava era, tipo... Eu ia na festa junina da escola dela, assim. Tipo, era tão um boa. evento. Era muito legal. E da minha escola antiga também eu gostava muito, porque tinha muita coisa com dança. Não só quadrilha, muitas danças brasileiras, assim. Então, acho que foi igual. A gente pegou a mesmo Caramba. ponto principal, eu acho. Olha só. Coincidência. E vocês já têm alguma ideia para projetos futuros? Talvez outros projetos na direção? Talvez outros trabalhos juntas? Eita. TCC, Clara, quer falar alguma coisa? TCC não, gente. Não? TCC Tem não. ideia de TCC? Não. TCC tá muito longe ainda. Eu me recuso a acreditar que semestre que vem já é TCC. Me Pois recuso. é. No momento, eu tô tentando levar um dia de cada vez. Então, eu tô agora com... Eu acabei de finalizar um documentário que eu tava montando também. Ai, eu não consegui ver, eu quero muito ver. Depois Eu quero muito ver, tá bom. Se você quiser ver, também eu te mando. Eu quero. Mas eu tô muito, tipo, focada agora pra, tipo... Eu tô fazendo iniciação científica também. Então eu tô, tipo, focando tanto na área acadêmica quanto, tipo, no doc, assim. E baleias. Então essa é a minha vida. E você? Agora eu tô muito com... Eu tô montando 2 docs. Eu tô montando um doc por fora de um amigo meu, que pediu minha ajuda. Ó. Depois Intenso. me conta. É da FAP também, mas é que não é dentro do currículo da FAP, né? E o documentário também, o Rugas, que vai ser uma montagem intensa, ao que tudo indica, mas que eu tô muito animada pra fazer. E de resto, eu tô tentando escrever um roteiro pro TCC, mas é só isso, tá muito no comecinho. Que foi uma ideia que eu apresentei no 4º semestre, mas que eu não cheguei a desenvolver pra roteiro, porque eu achei que ia ser muito complexo fazer em pouco tempo. O que era mesmo? Você comentou muito... Eu não vou explanar, Tá bom. eu vou guardar pra mim a ideia, bom. mas depois a gente É conversa. aquela que você falou no Fumódromo um dia? Tá. Uhum. Não lembro, depois me... Depois eu relembro, mas é isso, por enquanto. Bom, pra finalizar o episódio, a gente sempre pergunta pros nossos convidados uma coisa um pouquinho tensa, né? Qual é o top 3 filmes de vocês? Pode colar, professora Helena? Eu Pode. esqueci as minhas fotos. Eu tô tentando lembrar das minhas. Ah, Não, não. mentira, eu sei. Eu lembro. Tem o meu filme que eu acho que é um dos meus filmes favoritos da vida, mas os outros são do momento, mas que
porque muda muito da fase, mas o primeiro é Amor à Flor da Pele, do Wong Kar-wai, que eu já tinha citado. Esse filme é muito maravilhoso, mudou minha vida. E eu acho que eu gosto muito do Pântano, da Lucrécia Martel. Muito bom, eu assisti recentemente. E Marte 1, do Gabriel Martins. Nossa, já viu Marjum? É muito bom, filme brasileiro Vou assim. anotar, gente. Nossa, assista. É lindo, é muito bom. Então acho que são esses. Eu vou com Cinema Paradiso, que é a coisa mais fofa e, tipo, nostálgica, que, assim, acho uma graça. Vim à Terra Estrangeira, que é o filme novo do João Salles, que, assim, muitos debates, mas eu achei o filme muito bom. Eu achei muitos prós e contras, mas eu achei muito interessante e eu acho que as pessoas deviam ver, porque que cinema brasileiro, meu. E no mínimo traz uma discussão interessante, Exato. Gostando ou não do filme. Traz a discussão do cinema indígena, sendo cinema indígena ou não, traz essa discussão. Uhum. E por último, After Sun. Ai, É lindo. Muito lindo. muito bom, gente. Bom, o episódio de hoje tá chegando ao fim. Foi muito especial ter vocês aqui, meninas. Muito obrigada pela presença. E agora eu queria pedir pra vocês falarem pro pessoal onde a gente pode encontrar vocês nas redes sociais, pra gente ficar de olho nos próximos projetos. Por favor. Eu só uso Instagram, praticamente. O meu Instagram é @pontualice, tipo pontual, IEC. É Gênio. isso. E Obrigada. o meu Instagram é @claraferla. E muito obrigada por receber a gente aqui. Sim, Foi muito legal, obrigada. eu gostei muito. Foi mesmo. A gente tava Arrasou. nervosa. Eu tava Obrigada. nervosa, mas foi ótimo. Foi ótimo. Bom, e não deixem de seguir também o Instagram da rádio, @Rádio TV FAP, e o nosso Instagram, @FrameAFramePod. O episódio de hoje vai ficando por aqui e muito obrigada por terem assistido. Um beijo!